Olha só, a Argentina do Milei ficou sem gás e o Lula teve que salvar ela. Ah, olha só, o Javier Milei tabelou os preços de seguros de saúde, ele traiu o liberalismo. Olha só, a economia está sendo um desastre. Essas são as matérias que circularam essa semana. E isso é a prova de que a cobertura jornalística do Milei no Brasil não é incompetente. Ela não é burra. Ela é canalha. E ela deve ser tratada como canalha até ser provado que é puramente incompetência do jornalista e ele deveria pedir demissão do trabalho dele. Vamos aos dados e vamos também olhar a realidade do que está acontecendo na Argentina para ver que, na verdade, as coisas estão melhorando. Oi, eu esqueci de gravar porque eu tava mó puto com os jornalistas desgraçados caluniando Milei aí, que eu esqueci de falar que a gente vai ter um Chopp Sem Imposto em São Paulo essa semana, dia 6 de junho, quinta-feira, de noite. Mesmo parte sempre e tudo mais, mas o link tá na descrição com informações e tudo mais pra você se inscrever, pra gente pegar o teu contato e depois te encher o saco, porque obviamente é uma captação de leads, capitalismo malvadão. E segundo, a gente também tá procurando candidatos pra apoiar agora em 2024, né? Então quem for concorrer a vereador prefeito que defende liberdade, também tem um formulário aqui na descrição pra vocês se apresentarem lá pra gente conhecer vocês, entendeu? Entender, saber filtrar, ver o que dá pra fazer. Então a gente apoiou um monte de gente em 2020, ajudou um monte de gente a ganhar nos lugares muito nada a ver, que ninguém nunca esperava, e a gente quer ajudar você também. Então não importa o tamanho da sua cidade que você tá fazendo, se você defende liberdade, eu quero te ajudar, beleza? Então vai lá e... Domi, depois coloca isso aqui no vídeo onde teu coração mandar, assim, beleza? Voltando pro vídeo agora, tchau. Rafael, e a matéria do Fantástico no fim de semana? Não vi, não vou ver, porque assim, eu já esperava que seria a cobertura jornalística padrão do Milei, que é uma incompetência completa, e é justamente isso por todo mundo que falou, porque eu só joguei no Twitter, tipo, gente, eu imagino que é mais ou menos isso aqui, e todo mundo falou, não, você tá mentindo, você viu e você tá tirando. Não, é sempre a mesma coisa. Você não aborda nenhum dado, você não olha nada dos fatos, você passa uma impressão ruim, cita umas maluquices dele, entrevista umas pessoas nada a ver, traz algum estatista pra falar alguma coisa, diz que ele é um maluco, dá por encerrado e vai embora. É o que eles sempre fazem. E assim, vamos lá, jornalismo básico. Quando você tem um assunto novo, um assunto que não é do domínio ou do conhecimento do jornalista, libertarianismo, escola austríaca, essas coisas assim, o que você faz é trazer um especialista, trazer alguém que entende do assunto, para que ele ajude o público a entender o que está acontecendo e ajude o jornalista a dar uma rendição correta dos eventos. Quando eles não fazem isso, me responda, isso é incompetência ou canalice? Não é difícil, senhores, e não é como se não tivesse libertários no Brasil. Tem. Eles sabem que existem. Inclusive, teve alguns casos, quando o Milei explodiu lá nas primárias e tudo mais, eu dei algumas entrevistas para jornais, para os caras estavam tipo, o que tá acontecendo? E alguns deles publicaram, e algumas não foram publicadas. Eu fiquei pensando, ué? É quase como se os caras tivessem entendido que o fato de que o Milei apareceu em vários jornais na Argentina para falar o que ele fala, e o fato de que essas ideias estão crescendo, significa que se mais pessoas entendessem isso, elas virariam libertárias. Daí esses jornalistas estão, tipo, intencionalmente evitando que as pessoas entendam isso. Tipo, quase parece isso, mas deve ser maluco. Deve ser... paranoia na minha cabeça. Vamos às notícias. Primeiro, essa aqui eu amei. Mas acabou o gás na Argentina e o Milei teve que pedir socorro correndo pra Petrobras do Lula. E o Lula salvou o neoliberalismo fascista, racista, xenofóbico do Milei. Qual que é a primeira pergunta que você deveria se fazer se você entende um mínimo sobre economia, sobre a manchete de faltou gás na Argentina esse ano? Será que isso acontece em outros anos? Porque pode ser que teve um colapso de produção esse ano. Ok. Mas como que o Milei teria causado isso? Não tô vendo causa e consequência. Será que é uma coisa que sempre acontece? E se você fosse procurar no Google em 20 segundos, o ChatGPT resolveria isso pra você. Não é difícil, sabe? Qual é a produção de gás natural da Argentina nos últimos 20 anos? E você descobriria que ela não subiu. A estatal de petróleo e gás na Argentina, apesar de aumento de população e de demanda, desde 2000 até 2022, cresceu a produção de gás natural em 8%. Em 22 anos. E aí tá, então assim faltou gás. Bom, sim, porque uma estatal ao longo de 2 décadas e um país não conseguiu responder isso, e um país que aderiu ao máximo possível dentro do que o eleitorado conseguia aguentar a ideia de socialismo, interviu em tudo e afastou todos os investidores, fez com que você não tivesse produção de recursos naturais e tivesse um colapso de infraestrutura. E daí a culpa é do cara que assumiu há 6 meses.
Vocês sabem que isso é insanidade. Vocês sabem que isso não faz sentido. Se você puramente procurar produção de gás e consumo de gás e importação, você perceberia que a Argentina é um importador líquido de gás desde 2009. E se você, como um jornalista, se presta ao papel de querer acompanhar a Argentina, você saberia que, por exemplo, eles estavam com problemas nos anos recentes por causa do socialismo, de falta de dólares e não conseguir pagar importações, o que levou a vários problemas. E isso está sendo consertado, você veria isso, você saberia esses dados se você acompanhasse isso e fosse intelectualmente honesto, e você saberia que isso poderia dar problemas de importações. Mas não. A manchete foi só: a Argentina de Milei ficou sem gás e Lula foi ao resgate. Por quê? Jornalistas não fizeram nenhuma busca desses dados e então deram essa história dessa forma. Tenta me convencer que é só incompetência e não canalice. A lição que vocês têm que aprender desse vídeo, e eu tô falando disso há vários vídeos que eu tô cobrindo sobre o Milei, é que quando tem uma cobertura jornalística do Milei, tratem como canalice até provado que é só incompetência. Segunda prova, CNN. E a CNN tem um libertário lá dentro. Tem um libertário lá. Eles poderiam só perguntar pro cara, mas não. E aí você vê na matéria, Milei congelou os preços de seguros de saúde. Olha só, né? O neoliberal fascista e xenofóbico traiu completamente os ideais e começou a fazer congelamento de preços. Mas espera. Vamos fazer uma coisa que todo jornalista sabe que quase ninguém faz. Vamos abrir a matéria. E vamos olhar lá no final. Lá no final da matéria diz que tinha evidências extremamente sólidas de que existia um cartel entre as empresas de seguros de saúde, elas combinaram de subir preço pra caramba. E o governo falou: opa, calma, vamos investigar, porque vocês estão combinando preços. Por que a manchete não é Milei combate cartel? Por que o jornalista, sabendo da informação que era isso, optou por esconder isso no fundo da matéria e deu uma manchete que retrata uma coisa completamente diferente? É canalice, e deve ser tratado como canalice até ser provado que é puramente incompetência, mas eu adoraria ver esse jornalista tentando argumentar que ele de fato só é um idiota e resolveu fazer a matéria assim. Seu juiz, não é que eu, assim, intencionalmente matei 8 pessoas com uma serra elétrica, é só que eu sou burro. Imagina, essa defesa. Agora vamos aos dados. Tipo essa coisa que costuma irritar narrativas, assim, os fatos. A inflação vem caindo na Argentina ao longo dos últimos meses e a previsão para o mês de maio, agora já tô gravando em 3 de maio, mas essa estatística saiu acho que 31 de maio, alguma coisa assim, foi lá no finzinho de maio, é que foi 4,4% ou a metade do que foi em abril, 8,8%, e em alimentos em torno de 3% ao mês, o que já é mais baixo do que era a inflação do Fernandes. Inclusive, é de 8,8% no mês passado, no mês de abril, já foi abaixo do que o Fernandes entregou em outubro, né, que começou a inflação maluca porque o Massa começou a tentar comprar votos de todos os jeitos. E depois deu naquela inflação lá de dezembro e tudo mais, que daí obviamente é culpa do Milei. Claro, ele soltou preços e tudo mais, mas você ainda tinha todo um monte de preços represados por causa dessas políticas, mas enfim. Então, já estava abaixo do governo Fernandes, mas essa de 4,4, vai sair alguma coisa por aí, esse instituto costuma acertar bem perto do parque, então vai ser 4, 5%. Já é menor do que muitos dos meses do Fernandes e a tendência de queda continua. E aí o legal é que, assim, agora tem uma nova desculpinha. A nova desculpinha é que a economia caiu. O Milei causou uma grande crise, então, por causa disso, a inflação caiu. Tá bom. Se o jornalista fosse honesto, ele se faria uma pergunta. Então, por que quando o PIB na Argentina caiu 1,6% em 2023, a inflação explodiu? Ou por que quando teve a crise da Dilma aqui no Brasil, que o PIB caiu 3,5% 2 anos seguidos, exceto que o Mano Brown parece que esqueceu disso, ele fez um tweet falando que cadê a crise? Imagina ser tão divorciado da realidade, ainda querer representar os mais pobres e falar que não teve crise em 2015, 2016. Tipo, imagina tentar seriamente defender esse ponto. Por que durante a crise da Dilma teve inflação, então? É impressionante que não sobrevive a uma pergunta. E aí a pergunta que você tem que se fazer, então por que o jornalista não trouxe alguém que fizesse essa pergunta?
E aí a gente tem os outros indicadores na economia que mostram um retorno bem interessante, porque sabe o indicador que não vai mostrar alguma coisa útil? PIB. Porque o PIB, como as pessoas começaram a entender no Brasil nos últimos anos, eu sei que vários de vocês pensam assim, nós estamos indo cada vez mais pro fundo do poço da desgraça da humanidade. Eu entendo o sentimento. Mas a maior parte das pessoas então agora entende que se você tiver uma queda no PIB, porque o gasto estatal caiu e vai cair, mas se o PIB privado subir pra caramba, é possível que esses dois números sejam iguais e o PIB fique em 0%. E você fala, tá, então a economia não fez nada esse ano, certo? Completamente errado. Só que o que você vai ver esse ano? Uma queda massiva do componente estatal do PIB, e aí você tem que ter uma reorganização econômica para a parte privada subir. Só que como você vai ter pessoas ficando desempregadas porque elas estão sendo demitidas do funcionalismo público, vai demorar um tempo até elas entrarem de volta na parte privada da economia, na parte produtiva. E várias delas não vão porque elas estão acostumadas a serem parasitas estatais e não fazer nada de útil para a sociedade há 10, 20 anos. E aí pode não ser nem canalice ou parasitismo delas, pode ser você respondeu incentivos. O incentivo era você virar funça, então você virou funça e desenvolveu habilidades estrita e completamente inúteis, onde você ganhava um salário muito alto inflado no estado e agora você foi demitido porque você não faz nada de útil e agora você tem que reaprender alguma coisa. Mas você não vai voltar no mesmo salário. A sociedade empobreceu ou enriqueceu por causa disso? Se você só olhar o PIB, ela empobrece, mas isso faz sentido? Não. Então, isto posto desse alerta do PIB, você vai ter que usar outras coisas para tentar entender o que está acontecendo. Então, um proxy legal aqui é indústria. E tem um índice, esse é o gráfico que eu consigo encontrar, e eu sei que ele tá complicado, mas ele é um índice baseado lá nos anos 90, se a indústria é 100 pontos, o quanto que ela está ao longo do tempo. E desde 2022 a indústria argentina vem retrocedendo, vem caindo por causa de problemas de importação, problemas de dólar, problemas de socialismo, imposto para todo lado e tudo mais. E em abril e maio você vê uma retomada. O indicador é bimestral, então a gente tem dezembro, fevereiro e abril, a gente não vai ter aqui março e maio, então a gente provavelmente vai ver um próximo número só lá em junho, o que é lamentável, mas você consegue ver que a gente estava numa retração pesada, que não é de agora do Milei, que já estava vindo lá desde meio de 2022 que você vê o negócio tombando, e agora começa a inverter. Isso é só uma primeira inversão agora que a gente tá vendo em um snapshot ali, uma fotinho de 2 meses. Mas eu tô muito curioso pro número que vai sair disso aqui pra junho, pra ver o que tá acontecendo. Mas você tem uma retomada da indústria aqui acontecendo sim. Outra interessante, deixa eu puxar aqui. Sacos de concreto, ou volume de concreto comprado. E aqui você tem os gráficos 2020, 21, 22, 23 e 24. 20, pandemia, óbvio. E 21 a 23 você vai ver, inclusive você vê que 23 já está muito mais baixo que os outros por causa da crise econômica, né, que presumivelmente teria que ter dado deflação, mas deu uma inflação fantástica. Entendeu? É porque quando o Milei dá outra coisa, né? Mas você vê que 2024 teve uma queda? Teve, que continua o capote gigantesco 2023, você vê que lá em julho já começa a ter um capote violento, que tem uma certa sazonalidade ali, mas ainda assim, se você vai em proporção com os outros anos, é bem fora. E você vê um começo de retomada agora. Março foi o fundo, abril começou a retomar. Estou curioso para os números de maio e junho que virão aqui. Mas por que isso aqui está acontecendo? Porque a taxa Selic deles chegou a 126% no governo Fernandes e agora cresceu para 40%. Você viu alguma matéria falando sobre isso? Você viu? Imagina que a taxa de juros deles agora está 1/3 do que era em dezembro. Imagina se isso baixasse assim no Brasil. Se o Lula tivesse conseguido fazer isso, você ia ver o fim das notícias disso? E se desfia na rua. Aqui no Brasil, o cara fica tipo... capaz deles só noticiarem que a taxa de juros lá é 40%, enquanto no Brasil é 10%. E falar, tá vendo? Tá dando errado. Capaz da notícia ser essa. Cara, eu vou rir tanto se sair uma notícia assim. Alguém, por favor, me mande se sair. Mas o ponto é, com essa queda de juros, o mercado de crédito imobiliário que tinha virtualmente desaparecido nos últimos 6 anos voltou. E isso está junto com uma lei
com uma reforma que o Milei fez que facilita alugar imóveis, porque antes era muito difícil alugar imóveis, eles só podiam ser corrigidos pela inflação oficial do governo, que todo mundo sabia que era uma mentira, então ninguém queria alugar. Tanto que depois que essa lei mudou, o estoque de imóveis subiu violentamente, preços de aluguéis estão caindo quando você faz a proporção por metro quadrado e tudo mais, um monte de coisa assim. Os preços estão caindo em termos reais, né, corrigidos para a inflação. E você tem o retorno dos financiamentos imobiliários que vai se refletir em maiores compras de concreto, em maiores compras de materiais de construção. Isso aqui demora um pouco, isso não vai acontecer assim. Você vai levar alguns meses para isso, mas você vê sinais de retomada e esse vai ser um sinal importante para a gente olhar nos próximos meses, no próximo ano, para conseguir sentir essa recuperação da economia. Em outra notícia adorável, que eu não vi no Brasil, descobriram um escândalo gigantesco nos intermediadores do Bolsa Família deles. E aí eu sei que você deve ter dado um double take aí. Peraí, oi? Eles têm vários programas de auxílio social lá, que são estilo Bolsa Família. O maior é o Potenciar Trabalho. Até o maior até eu não entendi. Se alguém da Argentina quiser me corrigir, vamos lá. Mas até onde eu entendi, o Potenciar Trabalho é o maior que tem lá. E ele tem intermediadores. Então não é, como no Brasil, onde é Pix na conta. Você tem uma organização que recebe isso e intermedia o pagamento. Para quê? Para que essa organização tenha um poder de controle em cima das pessoas que estão recebendo o pagamento. Não existe nenhum outro motivo minimamente razoável para você querer me defender a existência desse troço, que é basicamente um sindicato do Bolsa Família, para as pessoas receberem. E o que foi descoberto, de antes de ter aquela lei do Milei de que quem fizer manifestações travando a rua vai cair dos programas, o que foi descoberto antes disso até, por causa de investigações, é que, olha que gigantesca surpresa, essas organizações que intermediam os pagamentos estavam obrigando, chantageando as pessoas que recebem a irem em manifestações. E o que foi revelado era uma estrutura de gestão bem estruturada dentro desses grupos, de como monitorar as pessoas para saber se elas estão indo nas manifestações, se elas estão agitando pessoas para ir, se elas estão organizando tudo, para que elas vão então protestar contra o Milei, sendo que elas não querem, por isso que elas precisam ser coagidas, para que então elas recebam os benefícios delas. E pessoas que não fizeram isso foram privadas dos seus benefícios, foram privadas dos seus repasses. Em algum ponto você viu uma notícia no Brasil que sequer explicava que o sistema de Bolsa Família deles é assim, ou que esse tipo de coisa foi descoberto. Imagina se isso fosse descoberto aqui no Brasil. Imagina se isso fosse descoberto no Auxílio Brasil do Bolsonaro. Imagina se tivesse proposto isso. Olha só, você vai ter que ter, vamos ter que ter organizações patrióticas que vão repassar o Bolsa Família para as pessoas e daí descobre que tem todo um esquemão lá porque elas são obrigadas a... Imagina isso. Ainda assim foi descoberto que era o que acontecia no governo Fernandes, que estava sendo feito até agora. E agora o Milei está combatendo essas organizações e cortando esses intermediários para os benefícios serem entregues e pagos no Pixão direto para a pessoa. Você viu alguma manchete no Brasil de Milei combate corrupção em auxílios sociais e garante que os pagamentos cheguem nas pessoas necessitadas? Conclusão. Presuma que as manchetes e que as notícias e que a cobertura jornalística do Milei é canalha até provado contrário. Vai olhar os originais, tá em espanhol, mas você consegue entender ali. La Nación tá fazendo uma cobertura razoável disso, eu vou ter que fazer esses vídeos aqui. Agora, aqui no Brasil vai ser uma narrativa pesada contra ele, vai ser um canalice pesada contra ele, porque, como eu falei, ele foi nos jornais lá e cresceu. E ninguém dava nada. Não dava nada. Eu tava falando desse cara há anos. Ninguém dava nada. Aí o cara foi eleito deputado, aí o cara cresceu, aí o cara foi eleito presidente. Aí agora a popularidade dele cresceu depois de todo esse ajuste. E na próxima eleição do parlamento, ao que tudo indica, ele vai levar metade do parlamento. Você entende por que a cobertura é canalha? E você entende o que vai acontecer aqui no Brasil quando ideias de liberdade chegarem nas pessoas? Por esse vídeo é isso.